Check-in. 18h28, ganhei crédito mínimo. Bom, por que eu atrasei? Não sei se vocês viram lá, mas eu atrasei porque tá tendo uma greve de servidores municipais aqui. Passou, né, a legislação, a reforma da Previdência Municipal em São Paulo. E aí, imagina, né, um rolo aqui. Os servidores municipais decidiram manter a greve. E aí estão lá no meio, no centro da cidade. E gerando aí uma grande quantidade de dificuldades. Pra vocês terem uma ideia, eu fui despachar com o desembargador hoje. E eu costumo demorar 15 minutos. Eu demorei quase 50 minutos para chegar até os gabinetes deles. Michele, como estás? Michele é meu amigo de Barcelona. Meu amigo que estudou, fez um sanduíche na graduação dele lá em Buffalo comigo. Então, somado a isso, uma pancada de 2 ônibus na Consolação. Beleza. Não conhece, não sabe do que está sendo falado, venha para São Paulo, venha conhecer a Consolação, venha conhecer o trânsito de São Paulo, é uma maravilha. Deixa eu tirar meu celular daqui desse apoio. Bom, nós vamos falar sobre o que hoje? Nós vamos falar, Murilo, vamos falar sobre o que eu falei que a gente vai falar. Eu falei que a gente vai falar sobre vitimodogmática. Vitimodogmática, ó, esse aqui é o meu primeiro livro, Crimes Informáticos e Suas Vítimas. Esse aqui especificamente é a segunda edição, de acordo com o Marco Civil da Internet, e também inclui a Lei Carolina Dickmann, a discussão dessa legislação em si. Esse livro, se tudo der certo, ele está em beiras de acabar. Não acabar no sentido de parar de ser feito, mas a ideia de criar o curso de Direito Penal Informático vai englobar uma boa parte do que tem nesse livro. Ele não vai acabar, tá? Nem tudo que está nele vai ser utilizado. Tudo bem? Estão ouvindo bem aí? Vou partir do pressuposto que quando ninguém fala nada, vou partir do pressuposto que estão ouvindo bem, tá tudo certo. Ontem algumas pessoas falaram para mim que deu uma travada e nunca mais voltaram. Não conseguiu voltar a conexão. Pois bem, esse livro, Crimes Informáticos e Suas Vítimas, ele se chama assim porque comercialmente é mais interessante. Mas é a minha tese de mestrado e o nome verdadeiro dessa tese é Vitimodogmática dos Crimes Informáticos. Por isso, o tema de hoje é vitimodogmática. E isso, não sei se vocês já leram esse livro, algumas pessoas que gostam bastante da área já leram. É o livro, provavelmente, o livro mais importante dos que eu produzi até agora em termos de criação de uma parte geral do direito penal informático. Mas é assim, ele foi modesto. Apesar da ideia ser a criação de uma parte geral, claro que não atendeu a isso, falou muito mais sobre vítima, muito mais sobre características. Isso tudo vai ser alvo tanto do curso do CERS quanto do curso de Direito Penal Informático, que é o livro em si. Mas quando começam as aulas do CERS? Eu já troquei 3 e-mails pedindo datas para eu gravar as aulas. E por 3 vezes a resposta foi não, a gente não tem agenda para essas datas. Então, hoje, daqui a pouco, desligando aqui, eu vou entrar novamente, vou falar novamente com eles, sugerindo novas datas. Mas a princípio a primeira seria gravada no dia 8 de março. Mas não se gravar no dia 8, depois no dia, sei lá, que dia. Eu queria gravar mais ou menos tudo numa sequência. Então, mas por enquanto temos uma marcada para o dia 8, depois a próxima dia 20, provavelmente eu vou querer trocar. Infelizmente ou felizmente. Pois então, eu estava falando para vocês que esse livro aqui fala sobre vitimodogmática do crime informático. Então, primeiro eu vou explicar para você que não sabe o que é vitimodogmática. É fácil de entender informalmente. E aí eu quero que você enxergue por que tem relação este livro com o delito em si. Tá? Primeira coisa que a gente tem que falar também... Pô, a garganta ruim. É que eu não estou, de forma nenhuma, nunca estive justificando o delito. Né? É claro que eu não justifico um delito, é claro que não justifico lesão corporal, é claro que não justifica tentativa de homicídio, é claro que não justifica a tortura e seja lá qual delito que o Ministério Público vai decidir tipificar. Mas também eu não posso deixar de falar qual é a relação que o direito penal informático tem com esta questão em si. Então, vou virar aqui a câmera um segundinho e vou mostrar para você uma parte desse livro, tá? Uma parte do capítulo 3. Estou virando ele. Ó. Desculpe. Então, o capítulo 3 vai falar sobre vitimologia e vitimodogmática. E aí, a gente começa a mostrar os tipos de vítima
que existem dentro dos crimes informáticos. Veja, é claro que esses não são os únicos tipos de vítima. Esses são os tipos de vítima que já foram estudados, que já conhecidamente, notoriamente, já são conhecidos por serem, por terem algum impacto criminológico no delito informático, no crime informático. Então tá aqui, ó, a vítima solitária, a vítima ignorante, a vítima idosa, a vítima criança-adolescente, a vítima gananciosa, a vítima curiosa. Cada um desses tipos de vítima impactam de uma forma na vítima dogmática. E especificamente, a gente vai falar da vítima solitária, mais especificamente da solidão relacional. Então vamos lá. O que é vitimodogmática? Vitimodogmática é o estudo de o quanto a conduta da vítima contribuiu com a sua própria vitimização. Apesar de você, talvez, achar que nunca estudou vitimodogmática, provavelmente, na sua graduação, você estudou vitimodogmática. Você estudou especificamente dentro da ideia do delito de estelionato. Por quê? O professor, normalmente, ele fala que existe o delito de estelionato, na grande parte das vezes, ele exige também um movimento não raro, mal intencionado por parte da vítima. E aí, especificamente, você vai encontrar isso que eu estou te falando aqui, nesta vítima gananciosa. Então, do estelionato, você vai encontrar lá... Na questão do estelionato, você vai encontrar uma situação em que, para uma pessoa sofrer certos delitos de estelionato, como, por exemplo, o golpe do bilhete premiado, essa vítima, antes de ser vítima, ela busca levar uma vantagem. Então, ela se encontra numa situação que é propensa à sua própria vitimização. Por isso, o estudo se chama vitimodogmática. Por quê? Para você cometer um delito, como por exemplo aquele das três forminhas de empada, que o cara coloca uma bolinha e mexe nessas 3 bolinhas de empada, aquele caso clássico da bolinha, para que você caia num crime desse e sofra o estelionato, você precisa assistir aquele crime e falar, eu consigo vencer este homem, eu consigo ter vantagem sobre ele. E aí você pode se tornar vítima desse delito. E isso tem um nome, né? Tem um nome muito específico dentro da história do estelionato. O golpe do bilhete premiado. Alguém fala, ganhei na loteria, tenho 50 mil para receber, mas puxa, sabe o que acontece? Eu não posso ficar em São Paulo, minha mãe está doente. Você não quer fazer assim? Vamos no banco, me tira 5 mil, pode ficar com os outros 45 mil para você? A pessoa vai lá e fala, uau, vou levar vantagem? Vai lá e cai no golpe, né? Então, essa necessária contribuição da vítima e, portanto, a forma como essa contribuição impacta na própria vitimização dessa pessoa acaba se chamando vitimodogmática. Só mais alguns exemplos, porque a ideia é que vocês tenham sempre o conceito amplo, tá? Eu já vou chegar especificamente no caso. Você já deve ter ouvido falar que existe um golpe, se não ouviu falar, vou te explicar. Existe um golpe chamado golpe da noiva. Então, mulheres, geralmente mulheres do leste europeu, que querem ter uma vida melhor, elas se oferecem para casar. Então, casar com americanos ricos, né? Alguns chamam até isso de sugar daddy. Mas algumas pessoas, algumas mulheres, ou até homens, mas geralmente isso acaba tendo repercussão na lógica das mulheres. As mulheres, elas querem casar, querem ir para os Estados Unidos, elas querem viver o sonho americano, então elas se dispõem a casar com americanos, quaisquer que sejam, por um preço. E aí casa, sei lá, qual que é a consequência disso. Mas isso é uma realidade, isso existe mesmo. E é evidente que para você ter uma pessoa oferecendo para casar com alguém, e alguém querendo casar com essa pessoa, evidentemente você tem que ter uma pessoa disposta a entrar na internet e procurar por uma noiva, né? E existe, se você jogar na internet você vai encontrar, existe um mercado para isso. Então, o que gera uma pessoa cair num golpe como esse? Por que eu estou dizendo golpe? Porque existem agências de verdade, de casamento com mulheres do leste europeu, e existem agências falsas que vão acabar pregando um golpe, por isso estelionato mais uma vez. Cobram um valor, você vai lá, paga o valor para casar com a moça, manda a foto, conversa com a moça, não é a moça coisa nenhuma, ela não vai para os Estados Unidos, você paga uma passagem para ninguém, e você acaba não
você acaba não tendo a noiva e perdendo dinheiro. A vítima que sofre esse tipo de delito não é uma vítima gananciosa, ela não quer ganhar dinheiro com aquela noiva, né? Ela não quer ter uma vantagem econômica, ela já tem, teoricamente, essa vantagem econômica. O que ela quer ter é uma companhia, e ela talvez não encontre a companhia da forma como ela quer no local onde ela mora. Sei lá, talvez com o Tinder agora ela consiga. Mas isso acontece muito, aconteceu muito, continua acontecendo. E essa não é uma vítima gananciosa, né? Essa é uma vítima que a gente chama de vítima solitária. E aí, então, a gente chega na nossa lógica que a gente queria chegar. Ah, professor, tem mais algum tipo de vítima que você pode explicar? Tem, quer ver? Quando eu era moleque, não tão moleque, os Mamonas Assassinas tiveram um acidente de avião. E aí, circulou pela internet, clique aqui e veja as fotos dos Mamonas, né? Marcela, um beijo pra você, Marcela. Pra você, Marcela, e pra prima da Cacá. Então as pessoas clicavam naquele link que teoricamente levariam elas para o Mamonas, para ver as fotos dos Mamonas. Chegava lá, não encontrava, ou às vezes até encontrava a foto, mas nesse meio tempo o computador acabava sendo infectado. Aí a pessoa sofria problemas de privacidade, confidencialidade, disponibilidade, aquilo que a gente sempre fala. Lembra, Pedro? É antigão, é clássico. Isso vai acontecer muitas vezes, né? Já existem golpes idênticos a esse. É um golpe. Quando eu falo para as pessoas que o direito penal informático ele pode ter uma parte geral, porque ele é repetitivo, o núcleo dele é duro e o resto é só uma roupagem ou uma maquiagem que muda com o tempo, o mesmo golpe dos Mamonas você vai encontrar agora com o desastre de Brumadinho. Tem gente aí falando, olha, veja como ficaram as vítimas de Brumadinho, veja como ficaram as vítimas do CT do Flamengo, e assim vai ter, a gente vai sempre encontrar isso. Então, por que uma pessoa cai no... Nossa, o Ciro? O Ciro é piloto da Qatar Airlines, eu acho que ainda é. Ele mora no Qatar, né, Ciro? Mora no Qatar? O Ciro desapareceu, deixou a gente na mão, foi viver lá com o pessoal de burca. Voltando. A vítima, nesse caso, aqui clica, né, e acaba sendo contaminada, ela fez um movimento vitimal. E esse movimento, ou vitimodogmático, né? Esse movimento vitimodogmático contribuiu se dar, que a gente chama de, pelo aquilo que a gente chama de vítima curiosa. Existem vários estudos específicos que tratam dessa síndrome de curiosidade mórbida que o ser humano tem. Bom, mais crossfit, gente, ó o Fernando Serec aí. Então, voltando para o caso em si, nós estamos falando de uma situação que, como vocês já estão acostumados, nós estamos falando dela sem conhecimento... desculpa, já estou com 10% de bateria, mas acho que vai dar. Sem conhecimento profundo, eu não tenho acesso aos autos, não tenho acesso ao inquérito policial, nada disso. Nós estamos aqui falando um pouco sobre crimes informáticos, porque é muito pouco, nós estamos falando de um crime informático impróprio. Nós estamos falando um pouco sobre isso. É um bate-papo e mais nada, tá? Pelo amor de Deus, não acredite que aquilo que eu estou falando representa algum tipo de argumento que pode ser utilizado dentro de um processo ou de um inquérito policial, porque não pode. O que eu quero que você preste atenção é nessa história da vítima dogmática. Então, por que esse delito aconteceu? Pelo que eu li no jornal hoje, eu li uma reportagem, mais nada. No estado de São Paulo, está na minha frente a reportagem, inclusive. A reportagem diz o seguinte, que esta pessoa conheceu esta pessoa que foi vítima, conheceu este advogado, que é um advogado, conheceu esse advogado através de redes sociais, provavelmente seja um Happn, um Tinder, não necessariamente rede social significa Instagram, Facebook, assim por diante, né? Pode ser, sem problema nenhum, um Tinder. E começou a manter conversas com essa pessoa por 8 meses. Então, onde que está a lógica informática? Primeira coisa, mais importante de todas, crime informático impróprio. Tá? Ele manteve relação, no sentido de conversar com essa moça durante 8 meses através dos dispositivos informáticos e conheceu essa pessoa através do dispositivo informático. Então, esse crime é um crime informático? Não. Esse é um crime que tem um pedaço da teoria do direito penal informático envolvido, mais especificamente um pedaço da cybercriminologia. Então essa pessoa, porque estava numa situação de solidão, não solidão no sentido de uma pessoa sozinha, mas solidão no sentido de ter vontade de ter uma relação.
Essa pessoa, porque tinha uma vontade de ter uma relação, se aproximou de pessoa que não conhecia a origem, e por isso, porque estava numa situação de fragilidade, e todas as situações de vítima dogmática denotam algum tipo de fragilidade, ou algum tipo de fragilidade explorável. E a pessoa, por conta dessa necessidade que todo mundo tem de ter um relacionamento, essa pessoa começou uma conversa informática. O grande ponto é que as conversas informáticas, elas têm o mesmo problema que eu cito na maior parte dos meus artigos, especificamente na dupla presunção de inocência. Você não sabe se você está conversando com uma pessoa, né? Você sabe que você está conversando com alguém que você acha que é aquela pessoa. Eu posso fazer um perfil de Facebook, colocar a foto de uma terceira pessoa, fazer um Tinder, sincronizar com esse Facebook falso e, teoricamente, as pessoas vão achar que eu sou essa pessoa. E eu vou conversar como se fosse essa pessoa. Pois bem, o que eu quero dizer para você no final é que o uso da informática é um uso que pode ser malicioso pela dúvida gerada pela pessoa com quem você se relaciona. Então, o que é a vítima dogmática neste caso especificamente? É a situação de fragilidade dessa pessoa, que ao invés de buscar uma relação verdadeira, no sentido de física, né, material, ela primeiro buscou uma relação imaterial. Ela demorou 8 meses para ter coragem de conhecer a pessoa, o que é bastante prudente. Tem gente que utiliza, por exemplo, um Tinder e de hoje à noite já vai encontrar com a pessoa que conheceu. Talvez essa demora para encontrar essa pessoa denote uma precaução, provavelmente denote uma precaução. Lembrando vocês que quando os delitos são cometidos utilizando redes sociais como ferramenta, muitas vezes essa pessoa que vai cometer esse delito sabe que você está nessa situação de fragilidade, sabe que está nessa situação de busca e aproveita as dúvidas que a informática gera. E como a informática ela gera uma facilitação para você manter relações e você está numa situação de necessidade de relacionamento, então o que você vai ter é que você se utiliza dessa ferramenta em seu benefício. Assim como você se utiliza em seu benefício para procurar um parceiro, você, pessoa que vai acabar sendo vitimizada, o delinquente utiliza do mesmo modo para encontrar pessoas que vai vitimizar. Né? Vamos saber, como é que a gente pode ter certeza que essa pessoa já não fez isso com outra mulher? Né? Pode ser que tenha feito. E não raro, pessoas que passam por essa situação não querem contar que conheceram essa pessoa por um Tinder da vida. Não querem contar que estavam fragilizadas e tristes e sozinhas. Então as pessoas às vezes elas sofrem delitos e elas sequer informam que foram vítimas desse delito. Pois é isso. A vítima dogmática, no caso concreto, é nada mais nada menos do que a situação em que aquela pessoa se relacionou com aquela outra pessoa, violenta, psicopata, psicótica, seja o que for, ela foi atrás desse relacionamento, ela manteve esse relacionamento por essa quantidade de tempo. Essa é a vítima dogmática nesse caso concreto. Professor, então isso vai fazer com que ele seja absolvido? Não. Professor, isso vai fazer então com que a pena dele seja menor? Não, claro que não. Isso vai fazer com que a gente entenda, se tudo der certo, aprenda com isso e entenda que é uma situação que a gente tem que evitar. Nossa, é tão mais fácil usar o Tinder. Tudo bem que seja mais fácil usar o Tinder, mas você tem que entender que em situações concretas o Tinder gera isso. Né? Gera uma questão em que você passa relacionando com uma pessoa que mantém uma fantasia, uma máscara, esconde a sua verdadeira personalidade. Quando você vai ver na vida concreta, no momento concreto, essa pessoa era um psicopata, um psicótico. Né? Então, essa é a ideia de falar com vocês hoje. Explicar que há uma relação entre vítima dogmática e movimento da vítima, que acaba contribuindo para a geração da própria vitimização, Rafael, abraço, e que a informática cada vez mais é ferramenta para isso. Quanto mais você confia no seu banco, mais golpes de banco vão acontecer. Estou falando isso, a questão, quanto mais você confia no seu banco virtual. Quanto mais você utiliza de crowdfunding, mais golpes de crowdfunding vão existir. Quanto mais os Tinders da vida se popularizam, mais golpes vão existir ali. Professor, mas nunca tinha ouvido falar em um golpe desse. Pode ser que esse seja um raro golpe. Pode ser que a maior parte das pessoas que usam o Tinder usam sem vontade de torturar e eventualmente
matar alguém. Mas é muito importante que a gente parta do pressuposto que também a maior parte das pessoas que compram facas não compram para matar pessoas, mas existem as pessoas que compram para matar. Portanto, o que vai acontecer na sequência? Daqui a pouco vai vir um legislador e vai dizer assim, o quê? Vamos criminalizar o Tinder, o quê? Vamos obrigar as pessoas que participam do Tinder a colocar um cadastro, vamos obrigar as pessoas a fazerem um laudo psicológico para entrar no Tinder. Essas coisas não vão resolver, não é por esse caminho que se deve... beleza, disponibilizo. Não é esse caminho que resolve a questão do delito, né? Não é dificultando o acesso à informática, porque a informática, se você falar, agora o Tinder precisa de laudo psicológico, maravilha, então eu vou para o Grindr, vou para o Happn, vou para outro, vão surgir outros, com certeza absoluta. Então, nós temos que tomar cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado que daqui a pouco vai surgir um legislador maluco que não entende da área, vai falar assim, não, agora vamos então criar uma agravante se o crime foi cometido após contato durante longo período de tempo pela informática. Isso daí não resolve, né? Não é esse o caminho. O grande objetivo de um professor dessa área é dizer para você que você deve colocar na mente que existe a necessidade de você entender que qualquer mecanismo informático bem aceito por uma sociedade vai servir como ferramenta de um delito. E que você que participa desse mecanismo, seja lá por qual motivo você participe, você está sujeito a sofrer esse tipo de tentativa de agressão. Muitos, a maior parte, certamente não dá certo. Dando excesso de exposição, as pessoas combativas não fica difícil. Na verdade é o oposto, né? Com certeza, até que essa pessoa adquirisse confiança dessa moça que foi machucada, tem gente que é especialista nisso, existem frases clichê. Eu não sei se vocês viram, mas houve aí uma competição de argumentação e debate que foi utilizada a inteligência artificial, e a inteligência artificial perdeu do ser humano, chama OpenAI, a inteligência artificial aberta. O interessante foi que as pessoas deixaram de disponibilizar esses aplicativos de inteligência artificial que serviriam para construir raciocínios, com medo de, primeiro, fake news, né? Porque se você consegue criar um argumento convincente a partir de inteligência artificial... Opa, tem alguém chegando. Imagino que você não consegue fazer em relação a golpe, né? Daqui a pouco a inteligência artificial vai gerar o delito no mais das vezes. E assim, queremos encher de lei penetrante. Não está totalmente indivíduo, depois ele vai sair. É claro, é muito difícil você... É extremamente difícil você achar que uma legislação penal serve para coibir crime. Não serve. O que serve para coibir crime é policiamento. O que serve para coibir crime é criar uma forma de punição verdadeira. Por exemplo, vamos imaginar que você seja pego embriagado, dirigindo embriagado. Se você colocar essa pessoa, é só um exemplo, tá? Eu sei que isso aqui não está na legislação. Você pega essa pessoa e faz ela dormir na cadeia, essa pessoa nunca mais fica embriagada. Então a gente tem que lembrar sempre que direito penal ele não é um mecanismo de prevenção, ele é um mecanismo de reação. O direito penal existe para reagir. Deu problema, deu. Dá para reagir? Só se o direito penal permitir. Estou falando das questões criminais, né? Beleza, maravilha, vamos reagir. Se eu acredito em justiça restaurativa, mas é claro que eu acredito em justiça restaurativa. A resposta para a justiça restaurativa é bem simples. Se alguém furtar... Opa, perdão, dei um soco aqui na caixinha. Se alguém furtar o seu celular, você prefere que essa pessoa seja presa ou que ela devolva o seu celular? Se a sua resposta for, eu quero meu celular de volta, você também acredita em justiça restaurativa. Claro que não existe justiça restaurativa para tudo, mas existe justiça restaurativa para muito, especialmente para a questão patrimonial e para aquele tipo de delito que a educação é capaz de contornar. Beleza, gente? O Léo que acabou de entrar estudou comigo na escola, mano. Nossa Senhora. Então tá bom, gente. Obrigado aí pela participação. Espero ter sido esclarecedor. Se tiver alguma pergunta, você já sabe, manda direct. Professor, estou começando a gostar dessa área, quero participar desse grupo de estudos. Maravilha, o grupo de estudos está no Telegram, tá? Beleza? Então tá bom, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Vou lá tentar montar de novo o nosso calendário de aulas. Léo Rato, adeus. Tchau, gente. Vou deixar isso aqui disponibilizado nas stories e vou colocar no meu canal do YouTube. Tchau.